Glória a Deus. Muito bem. Eu também quero dizer para os irmãos que hoje nós estamos lançando o nosso jejum do segundo semestre. Posso ouvir um aleluia, irmãos? Quem estava esperando esse jejum? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou estar explicando o jejum, mas antes de explicar o jejum, eu vou pregar para vocês e vou falar sobre os benefícios do jejum. Porque às vezes tem uns que não tem tanta disposição de ficar sem comer, né? Mas quando você entender que é importante para a sua saúde também isso vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Você vai ser abençoado. Eu vou estar falando o quanto nós somos abençoados quando nós oramos e jejuamos. A oração e o jejum, eles andam juntos. Eles caminham juntos lado a lado. Mas olha para mim, chega um período que você intensifica. Alô, quem está me entendendo? Erga a mão. Chega um período que você precisa intensificar. Vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos supor, você que faz regime para manter seu peso. Você vai evitando certas guloseimas e tal. Mas chega uma hora que você vê, opa, eu preciso que essa semana, né, eu fique só na verdurinha aqui, nos legumes. Não é verdade? E aí você pega e intensifica aquela semana. Olha para mim, nós vamos intensificar 3 semanas. Quantas semanas, irmãos? 3. E preste atenção, esse jejum não é só para os pais. Esse jejum também é para os jovens, para os adolescentes, para os juvenis. Esse jejum é para os cachorros, para os gatos, para toda a família, irmãos. Eu estou falando sério. Olha para mim, a cidade de Nínive ia ser destruída pelo juízo de Deus. Aquele povo inteiro ia ser exterminado, mais de 100 mil moradores. Quando o rei soube do que ia acontecer com eles, ele orou e jejuou, irmãos. E ele falou que todos naquela cidade iam jejuar, inclusive os animais. Pastor, como que pode ser isso? É simples. Das crianças, tira algumas guloseimas, dos jovens, conversa e senta com eles, explica. Eu vou estar pregando hoje aqui sobre os benefícios do jejum. Os irmãos vão ver a importância disso. Pastor, qual é o objetivo desse jejum? Preste atenção, irmãos, conforme nós vamos pregando o evangelho, conforme nós vamos pregando a palavra, nós temos entendido e obtido revelação no nosso espírito que a obra de Deus é feita no descanso. Alô, resta um descanso para o povo de Deus. Pastor, o que é esse descanso? Esse descanso é confiar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, são adversas. Eu não tenho paz só quando está tudo bem. A verdadeira paz eu tenho quando está tudo complicado e eu sei que Ele está comigo. Sabe o que é divã? Divã é quando você vai num psicólogo ou num psiquiatra, um psicanalista. É mais ou menos um sofá meio reclinado que a pessoa senta ali e ela começa a abrir a vida dela. Ela começa a falar das dificuldades dela e ali a pessoa é aconselhada por um profissional. Então, nós queremos, olha para mim, nas próximas semanas, nas próximas 3 semanas, a partir dessa, nós queremos descansar na obra do Senhor, descansar em Deus, na graça de Deus. Olha para cá, a graça de Deus é Jesus. Ele está conosco, irmãos. Pastor, por que eu tenho dúvida? Pastor, por que eu estou passando por tanta luta? Do que eu preciso? Você precisa de mais fé. Você precisa de ter a sua fé ativada para você avançar. É isso que faz toda a diferença. Sabe, irmãos, eu vou ser muito prático com você. Muito prático mesmo agora. Esse som, nós oramos 2 anos por ele. Eu acho que a equipe de louvor orou por muito mais tempo que eu. Quando a gente começou a intensificar, a orar 2 anos. Mas o culto não é para Deus, o louvor não é de Deus. Por que demora tanto, pastor? Presta atenção, irmãos, eu tenho entendido que Deus trabalha em nossas vidas enquanto nós oramos.
Deus trabalha as nossas motivações, mas tem gente que não sabe lidar com isso. Não sabe esperar, não sabe descansar, fica ansioso. E aí quando nós comparamos com as faixas etárias de idade, é criança. É criança que fica, me dá pai, eu quero pai, me dá mãe, dá para mim, criança que fica assim. E quando você diz não, ela fica emburrada, fica chateada. E até fala besteira, você não me ama, você não gosta de mim, você não lembra de mim, você gosta do fulano, mas não gosta de mim não. O que é isso? É um relacionamento infantil, é um relacionamento imaturo. Portanto, irmãos, quem quer amadurecer na palavra, ele aprofunda no relacionamento. Eu estava ali meditando sobre os benefícios do jejum, né, sobre o que ia falar para os irmãos, e eu estava meditando. Pastor Eleni, minha esposa, há 24 anos, irmãos, e eu me recordo que quando eu comecei a ficar interessado nela, tinha um monte de mosca de padaria em cima. Mas um monte mesmo. E aí eu falava, meu Deus, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua obra. E aí eu me recordo que o que foi que eu fiz? Eu me aproximei, eu me acheguei. Aí eu estava ali meditando, a gente conversava horas e horas. Eu ligava para ela e ela gosta de conversar, irmãos, como toda boa mulher, né? Abençoada, conversava horas e horas. E o quanto aquilo foi importante para mim, para ela. Sabe o que aconteceu? Irmãos, ela não teve mais olhos para outros rapazes, os olhos dela ficou para mim. A nossa amizade, o nosso diálogo, nós nos achegarmos uns aos outros, gerou o que? Um casamento que já tem 24 anos, tem um fruto que é o Isaac, diga glória a Deus. Então presta atenção, saia do relacionamento superficial com Deus, chega de viver do testemunho dos outros. Você viu o testemunho do João? Bom, né? Deus curou ele. Você viu o testemunho da Maria? Bom demais, Deus prosperou ela. Mas e você? E as suas experiências com Deus? Chegou a hora e a oportunidade de você ter suas próprias experiências com Deus. Pastor, eu já tive muitas no passado. E agora, no presente? É isso que importa. Irmãos, eu tenho entendido que o que passou, passou. O que faz a diferença é agora, é o presente. Se eu não cultivar o meu casamento, o meu relacionamento, ele pode ficar comprometido. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração superficial, uma geração que não se aprofunda nos relacionamentos. Hoje te dizem que te amam, amanhã te dizem que te odeiam, não quer mais saber de você. É impressionante isso. Sabe, as pessoas mudam de amizade, de relacionamento, como se mudam de roupa. E o que nós estamos edificando aqui, irmãos, é uma obra geracional. Quem está me entendendo aí? É uma obra para os nossos filhos, filhos dos nossos filhos. A Videira é uma igreja nova, mas é uma igreja que tem mais de 20 anos, tem 22 anos, nós alcançamos mais de 30 nações, estamos em toda a capital do país, porque nós temos entendido que quem faz a obra é o Senhor. A obra é feita no descanso, mas se nós não o buscarmos, não estreitarmos o nosso relacionamento com Ele, vamos nos prostituir, vamos enveredar pelo caminho da promiscuidade, do adultério, e nos corromper com a riqueza, com falsos deuses e ídolos. Eu vim hoje aqui, irmãos, nessa manhã, convocar a Igreja Videira de Vitória, para nós todos juntos, toda a igreja, todas as células, todos os adultos, todas as crianças, a jejuarmos, a buscarmos o Senhor, não apenas porque o nosso pastor está convocando, não, o pastor Aloysio, o pastor John Richard, não, é porque eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. E tem mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós temos áreas nas nossas vidas, que aos nossos olhos naturais parecem ser impossível,
Parece ser impossível mudar, parece ser impossível o Senhor transformar, parece ser assim, uma coisa de outro mundo. Eu vim dizer para vocês, é verdade, existe coisas assim, na tua vida, na minha vida. Mas eu vou te ensinar hoje os benefícios do jejum e da oração. Eu vou te mostrar que existem situações que só se resolvem por meio de jejum e oração. Dinheiro não compra. Pessoas não resolvem por você. Deus faz. Deus faz. E o nosso objetivo aqui, com esse jejum, essas 3 semanas, é buscar o Senhor, irmãos, intensamente. É buscar a direção do Senhor, é ter clareza do propósito do Senhor, é estarmos motivados, irmãos, para aquilo que Deus quer, pode e vai fazer. Vai fazer na vida de todos aqueles que creem. Diga glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 21. Presta atenção. Diz assim um texto: mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Vamos ler todos juntos, como igreja, vamos lá? Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Agora volta para o versículo 14, por favor. Vai para o versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Diga lunático. Muito bem. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos. Diga discípulos. Mas eles não puderam curá-lo. Eles não, o que, gente? Puderam curar. Quem eram aqui os discípulos de Jesus? Homens que já haviam andado com Jesus já há pelo menos uns 2 anos, ok? Viram Jesus operar milagres, maravilhas, foram enviados por Jesus para curar, expulsar demônios, já haviam expulsado demônios, mas aqui, nessa ocasião, não conseguiram. Não conseguiram. Próximo versículo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Presta atenção, deixa no 17. Olha o que esse texto está falando. Esse texto está nos mostrando, irmãos, palavras do Senhor Jesus, que a incredulidade e a perversidade os impediu de operar no nome de Jesus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Veja bem, irmãos, nós estamos vivendo hoje, sabe, dias, eu vou dizer uma coisa para vocês, cada vez eu fico chocado. Eu fico chocado porque eu vejo pessoas sendo expostas à palavra, sendo ministrado. Estou falando de crente, sabe, que frequenta culto, que frequenta célula, que é ministrado pelo culto de maturidade, é ministrado, irmãos, pelo CTL, culto de treinamento de líderes, mas aí passa por aquela porta, sai daquele ambiente, vai prostituir, vai cometer adultério, se lança, se embrenha no pecado, se atola na lama de novo. E aí eu fico pensando, meu Deus, a palavra do Senhor não está fazendo efeito? Tá. A questão não é a palavra, não é a semente é perfeita. A questão é o solo, aonde cai a semente. E aí, nesse texto, irmãos, o que ele diz? O texto, ele fala sobre a incredulidade. Essa incredulidade está ligada a ser infiel. Quem é infiel? Quem um dia foi fiel. Um dia foi fiel, mas por causa da incredulidade se tornou infiel.
se tornou incrédulo, perdeu a fé, passou a ser desleal. Diga desleal. Quem que é desleal, pastor Fábio? É alguém que um dia foi muito leal. Eu conheci muitos homens leais, homens de honra, que um dia foram completamente desleais, que eu fiquei assim, ó, de queixo caído. Meu Deus, como que pode? Pode, irmão, nós estamos falando do homem. O homem falha, o homem peca, mas tudo você precisa entender. O ponto de partida é a descrença, é a falta de confiança em Deus. Então o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está exclamando. O que é que ele está exclamando? Ó geração incrédula e perversa. Talvez você, como eu, imaginava, né? Nossa, pastor, nós estamos vivendo dias que as pessoas estão muito incrédulas e perversas. Nossa, misericórdia. Parece que isso começou tudo agora. Não, irmãos, isso é das antigas, ó. Muito antigo. Muito antigo. Vem lá da época de Jesus. Na época de Jesus já tinha. E pastor, por que parece que é mais forte agora? É porque o número da população aumentou e a internet ajuda. Está tudo lá. A comunicação ajuda a expor mais. Quem está me entendendo, diga amém. O que é essa perversidade? É se desviar, é se opor. Meu Deus, ao propósito do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. É conspirar, é ir contra o propósito, é se desviar do caminho certo, é perverter-se, corromper-se. Isso aqui é muito sério. Eu preciso encerrar. Eu só estou fazendo a leitura do texto da introdução. Segue para mim, eu preciso concluir a leitura. Põe no 18. Olha aí, irmãos. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ficou o quê, irmãos? Ficou o menino curado. Próximo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos declarar juntos o final? Nada vos será impossível. Gente, olha o contexto. Mesmo que você ache que você tenha uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Pastor, mas os discípulos, eles não tinham uma fé como essa? Tinham, mas eles deixaram entrar, irmãos, a incredulidade. Tem gente que crê mais na doença do que na cura no nome de Jesus. Tem gente que fica doente, corre para o remédio, corre para a farmácia, corre para o hospital e nem ora, irmãos. Não ora, não busca a Deus. Tem gente que é muito bom para liderar a célula, multiplicar a célula, glória a Deus pela vida desses irmãos. Mas às vezes ele não tem condições, ele não consegue lidar com o problema com dinheiro na sua vida. Sabe, não ora, não sabe buscar a Deus e resolver definitivamente essa questão financeira. Tem gente aqui que eu vou falar uma coisa para você, olha para mim. Tem gente aqui, irmãos, que está me ouvindo por essa transmissão, que só vai resolver esse problema financeiro na sua vida quando você orar e jejuar. Porque tem casta que só sai com jejum e oração. Eu venho de uma família onde tinha condições de vida, agora se perdia por causa de dívida, de empréstimo. Era 3, 4 empréstimos que meu pai tinha, minha mãe tinha. Horrível, horrível, horrível. Perderam casa, perderam apartamento, perderam terreno, perderam carro, perdiam até o salário. Por quê? Porque o contra-cheque estava lá, ganhava bom salário. Mas quando ia receber, tinha uns descontos. Tinham lá 2, 3, 4.
Não, pastor, esse ano eu vou me libertar. Pastor, esse ano eu vou conseguir. Pastor, agora vai dar certo. Aí faz mais 2, 3 empréstimos. Misericórdia. E talvez você está agora me olhando, né, acusado, entristecido, sabe, afligido. Eu vim aqui não para acusar você ou condenar você, mas eu vim aqui para dizer para você: vem orar comigo, vem jejuar comigo, essa potestade vai cair por terra. Depois que eu orei e jejuei, irmãos, eu nunca precisei, nem vou precisar em nome de Jesus de empréstimo. Minha esposa está aqui, ela é testemunha, nunca fiz um empréstimo. Porque eu creio naquela, já emprestei para muitos, tá? Eu creio naquela palavra de, depois você vai ler lá Deuteronômio 28. Emprestarás a muito, mas não tomarás emprestado. Diga glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus. Pastor, quem que faz isso? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas já é história. Meu irmão, não interessa de onde veio a dívida, como foi construída. Eu estou te convocando só para quê? Para posicionar comigo. Vamos, quem precisa de oração na vida financeira aqui? Eita Jesus, eu toquei no âmago da coisa, né? Eu também, irmão, vamos orar. A gente quer comprar esse prédio como igreja, a gente precisa reformar esse prédio. Nós temos outras frentes no estado para abrir. Amém? Deus vai dar provisão, nós vamos orar e jejuar e Deus vai mover. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso posicionamento, ele é chave para que a gente avance. E o que nós observamos nesse texto aqui, irmãos? Em Mateus, a Bíblia fala que Jesus, ele se posicionou diante dos discípulos, em Mateus 17, 21. A Bíblia fala, irmãos, que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Então, o que Jesus falou para eles? Que existem castas que só saem com jejum e oração. Existem, irmãos, lutas, barreiras que nós enfrentamos. Por exemplo, esse problema conjugal que nunca acaba. Sabe, essa questão que envolve a educação dos seus filhos. Nunca se consegue se estabelecer, sabe, uma rotina, algo que produza a mudança de vida dele. Misericórdia. Preste atenção, nós aprendemos aqui que existem coisas na nossa vida que o dinheiro não compra, o dinheiro não resolve. Quer ver uma coisa? Olha para mim. Tinha gente que estava com dinheiro e chegou nos hospitais e falou: eu quero uma UTI, eu pago o que for preciso. E o que foi falado para elas? O mesmo que se falou para os pobres: tem que entrar na fila. Tem que entrar na fila. Eu conheço pessoas que ficaram internadas, irmãos, e morreu, tá? Coisa assim, de uma semana, 2. A dívida no hospital foi mais de 100 mil reais. E aí sabe o que nos mostrou, irmãos, essa pandemia? Que dinheiro não pode comprar tudo. Que QI, quem indique, não é tudo. Não se resolve. Sabe, isso é muito sério. E o que nós aprendemos aqui com Jesus, irmãos? Que a nossa fé, ela precisa ser ativada. E como que a nossa fé é ativada, irmãos? Quando nós oramos, quando nós jejuamos, a nossa fé, ela é completamente ativada. Qual é a finalidade do jejum então, pastor? Que benefício o jejum me traz? O jejum, irmãos, ele anula a falta de fé. Diga assim comigo: o jejum anula a falta de fé. Então, por exemplo, quando você vem ao culto, o primeiro domingo do mês é o domingo da ceia, e aqui você é ministrado, que você está diante da mesa do Senhor. O pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue. Ao comer dele, você é curado, transformado, renovado. Isso ativa a sua fé.
Mas se você falta o culto, você não é ministrado, você não está nesse ambiente de louvor, de adoração, você não está na comunhão, Salmo 133 com seus irmãos, você nem lembra de ceiar, você nem lembra de comer do pão, de beber do vinho, e aí você fica 2, 3, 4 meses sem ceiar. Perde-se a importância, entra-se a incredulidade. Pastor, como eu aniquilo isso? Por exemplo, eu estou convocando você, no final, nós vamos fazer uma oração. E essa ceia vai ser esse propósito. Vai ser a ceia para a gente desfrutar de 3 semanas, 21 dias, no divã da graça. Que Deus abra os nossos olhos para a gente ver o que a gente não está enxergando. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que a gente ouça a voz dele, a direção dele que não estávamos ouvindo. E que a gente venha romper com toda a casta de demônio que tem resistido você, que tem resistido nossas vidas, que tem resistido a vida daquelas pessoas que nós temos orado, evangelizado, clamado a Deus pela salvação delas. Vocês vão ver, vai cair por terra. E aí de repente vai parecer tão fácil, você vai dizer, meu Deus, olha aí, aconteceu. Por causa do descanso na graça, do descansar no Senhor, de saber, eu oro, eu busco, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Então preste atenção, qual a finalidade do jejum? Ele anula a falta de fé na sua vida. Irmãos, esta é uma chave poderosa que você precisa aprender. Jesus, ele disse para os seus discípulos que eles não puderam expulsar os maus espíritos em virtude de quê? Da sua descrença. Você olha para mim, é muito bom para crer, por exemplo, em ter um casamento abençoado, mas às vezes você é ruim financeiramente. Você vive no perrengue, vive endividado, não tem perspectiva de vida financeira, misericórdia. Ou então o contrário, né? Você é muito bom financeiramente, você prospera, tem recurso, tem provisão do Senhor, você crê no cuidado de Deus, mas na vida sentimental, familiar, amorosa, conjugal, é uma desgraça. Misericórdia não rompe. Pastor, parece que enterraram uma cabeça de bode lá em casa. Pelo amor de Deus, eu preciso me libertar disso. Já orei, já busquei a Deus. Meu irmão, vamos jejuar que eu quero ver se não vai cair por terra essa potestade. Foi o que o Senhor nos mostrou, irmãos. O Senhor nos mostrou aqui nesse texto que os discípulos, eles foram acometidos de descrença. Sendo que Jesus havia orado, Jesus estava lá em cima no monte, orando, jejuando, buscando o Senhor. Se os discípulos tivessem feito o mesmo, orado e jejuado, eles teriam fé suficiente para libertar aquele jovem. Olha, eu já expulsei muitos demônios, mas um endemoniado que se joga no fogo e depois se joga na água, cruz credo. Deus que me livre. Imagina a cena. Ele se jogava no fogo e não se queimava. Ele se jogava na água e não se afogava. Já viu num látigo? Já viu? Quase não sai. Já viu? É uma coisa esquisita. É uma pessoa meia louca, doida, sem direção, não sabe o que faz. Os discípulos, olha para mim, eles olharam as circunstâncias, Washington. Viram aquele menino agitado, eles ficaram, foi com medo. O medo travou eles e eles ficaram descrentes. Diga, descrentes. Jesus chegou e falou, sai! O menino foi liberto. Por quê? Jesus havia orado, Jesus tinha jejuado, Jesus tinha vida de oração e jejum. Oração e jejum andam juntos. O jejum promove, irmãos, uma posição mais elevada da fé. Uma vez 2 amigos meus testemunhando para mim, homens de oração, de jejum, estavam falando, eles haviam marcado para se encontrar na rua, né? Já contei isso aqui outra vez, vou contar de novo. E aí eu estava esperando o outro, quando de repente eu vi um barulho. Shum, shum, shum. Aí ele olhou, quando ele viu aquilo, lá vinha um outro irmão, da fé, né? E ele viu espiritualmente aquele irmão, aquele amigo dele, sabe, de oração, de jejum, vindo na direção dele,
com uma armadura impressionante, sabe, o escudo, a espada, uma armadura poderosa, e chega, fazia barulho na rua, espiritual, né? Show, show. Aí o outro falou: rapaz, para onde é que você vai assim? Assim como? Pai, você está revestido da armadura de Deus. Meu irmão, não tem demônio que te resista. Se não resistiram a Jesus, não te resistirão também. Sabe por quê? Porque toda autoridade dada a Jesus, Ele deu a nós. Nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar o demônio, irmãos, para botar para correr essa casta que tem impedido as pessoas de irem nas células, de visitarem as células, de se firmarem nas células. Vai cair por terra, diga glória a Deus. Primeira coisa, pastor, o que eu preciso fazer então? Você deve estabelecer objetivos, olha para mim, nesse jejum. Por que você está jejuando? O pastor falou, meu líder me exigiu, eu vou jejuar. No terceiro dia você já esqueceu do jejum. Vai comer aquele prato de macarrão. Uma vez o fulano sem autoridade foi expulsar o demônio. Sai, diabo, sai. O demoniado virou para ele: sai para lá, seu comedor de macarrão. Estava comendo macarrão, dizendo para todo mundo que estava jejuando: olha para mim, seja sério com as coisas de Deus. Não brinque não, irmãos. Não brinque com as coisas do Senhor. Certa vez, Atos dos Apóstolos relata que foram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Levaram uma surra do endemoniado. Cuidado com isso. Isso é muito. Tem gente que não tem autoridade, por isso que não expulsa. Tem gente que não faz nada porque não tem revestimento de poder, tem medo. E o medo, ele vem de uma falsa crença, irmãos, que você não consegue, não dá conta. E quem põe esses pensamentos? O diabo. Através do jejum nós rompemos, irmãos, com a nossa fé. Por exemplo, se você precisa romper com uma crise pessoal, estabeleça como alvo então do seu jejum romper com essa crise pessoal. Se é renovação espiritual, pastor, eu preciso de um renovo. Estou precisando de um renovo. Então ponha como meta no seu jejum: pastor, estou precisando de uma direção de Deus. Então ponha como objetivo. Não faça o jejum sem objetivo. Se você precisa de uma solução para um problema que vai além das suas forças, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então estabeleça como objetivo. Nós oramos também, irmãos, pela igreja, pelos alvos da igreja, pelo mover de Deus, do Espírito no nosso meio, nas nossas células. Oramos por salvação de vidas, pela multiplicação das nossas células. O jejum não pode ser um jejum egoísta, voltado só para si e os seus parentes que precisam do Senhor. E os desigrejados, aqueles que estão atacados na mente com pensamentos de engano, porque aquele que enganou em Gênesis lá no Éden, continua enganando para tirar os irmãos do Éden de Deus, que é a igreja. Então precisamos orar, precisamos jejuar. E aí vem, depois de definir o objetivo, defina um tipo de jejum. Por exemplo, qual vai ser o jejum para nós hoje aqui? Eu estou lançando o jejum para a videira na Grande Vitória, o jejum para a vinha no estado do Espírito Santo. Vai ser jejum de uma refeição. Nós vamos fazer de almoço a almoço. Nós vamos fazer jejum. Por exemplo, você almoça hoje, você só vai almoçar amanhã. Pronto, esse é o jejum base. Pastor, se eu jejuar desse jeito eu vou morrer. Não, o jejum, o objetivo não é matar você, não. É matar a sua carne, matar o seu ego. Amém? Então, pastor, como é que eu faço o meu jejum? Tem outros tipos de jejum. Eu falei do jejum padrão, que nós estamos lançando para os pastores, para a liderança, para aqueles irmãos que já têm experiência de jejuar. Pastor, não tenho experiência nenhuma de jejuar. Então você deve se orientar com seu líder. Pastor, é a primeira vez que eu vou jejuar, você deve buscar orientação. Pastor, eu tenho um problema de saúde, eu tomo um remédio controlado. Você já, pelo menos, se decidiu jejuar, deveria ter falado com o seu médico. A minha recomendação é que você fale com o seu médico.
para que você faça um jejum com segurança. Por exemplo, pastor, eu posso fazer outro tipo de jejum? Pode. Por exemplo, eu quero sugerir um jejum também, né, para aqueles que não podem fazer o jejum de uma refeição. Eu posso sugerir para você o jejum dos judeus, que ele começa às 18 horas da tarde e vai até às 24. Né? Então você pode fazer refeição nesse período. Tem o jejum também de Daniel, quem não pode ficar muito tempo sem comer. Você pode fazer o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Tira tudo do reino animal. Pode-se comer tudo do reino vegetal. Quem está me entendendo aí, irmão? Amém? Não faça jejum aleatoriamente. Mas se você vai jejuar, hoje, agora você precisa tratar o objetivo, você precisa tratar o tipo de jejum. Quem está me entendendo, diga amém. Ok? Por exemplo, nós, os pastores da vinha, nós vamos fazer esse de uma refeição e vamos na última semana fazer só no líquido. Só no líquido. Nosso objetivo é buscar mesmo a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Pastor, e o que é que eu posso fazer no jejum? Você pode tomar muito líquido, muita água, água de coco, suco, muito líquido mesmo para se refrescar, se hidratar. Ai, pastor, eu vou morrer. Não vai, irmão. Olha, os médicos nutricionistas, eles estão recomendando essa galera fitness a fazer o jejum intermitente, que é pular refeições. Agora, por favor, né, não vai fazer aquele jejum que você tira, eu vou tirar a Coca-Cola. Pelo amor de Deus. Não, vou tirar o café da manhã, eu vou almoçar, lanchar, jantar. Ah, pelo amor de Deus, isso não é jejum. Então faça algo, olha, não traga para Deus algo que não te custe nada. Traga para Deus algo que te custe alguma coisa. Quem está me entendendo? É isso que é oferta. É a tal da oferta de sacrifício. Mas tem uns aqui que eu mesmo proíbo. Cadê o Jonatas e o Danilo? O Jonatas e o Danilo, o Vandemar não, ele já saiu dessa leva, ele casou. Graças a Deus. O menino ali também. Não pode jejuar, tão proibido de jejuar de uma refeição, porque é muito magro. Se jejuar vai desaparecer da face da terra. Né? Cadê o Jonathan, irmão? Desapareceu, sumiu. Cadê o Danilo do teclado? Escafedeus. O jejum consumiu pela glória de Deus ele. Então a gente quer a glória de Deus aqui na vida deles ainda. Não é hora de ser levado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está me entendendo, erga a mão. Pergunta aí, você está entendendo, pastor? Mas olha para mim. Vamos jejuar. Vamos buscar o Senhor, irmãos. Quem precisa aqui, irmãos, de um milagre em alguma área da sua vida? E se eu te falar, olha para mim. E se eu te falar, vamos supor que essa caixa aqui é uma bênção que Deus tem para ti. E se eu te falar que tem um demônio lá segurando a tua bênção? Você vai se conformar? Você vai deixar passar mais um ano, 2? E se eu te falar aqui que através da oração e do jejum, a gente pode dar uma rasteira no capiroto e mandar ele tirar o pé da tua bênção? Você já viram aquele jargão que tem entre os brasileiros? Tira o pé do meu almoço. Já viu essa conversa? Pé no almoço é estranho, né? Esquisito. E se tiver um demônio aí impedindo a tua bênção? Por via das dúvidas, nós vamos jejuar 3 semanas. Vai cair por terra, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, foi assim com Daniel. Daniel estava orando. Daniel, desde o primeiro dia, ele orou, clamou. O anjo apareceu no 21º dia. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Desde o primeiro dia, as tuas orações foram ouvidas. Mas o príncipe da Pérsia, eu vou traduzir, os demônios me resistiram. Mas Deus enviou Miguel e pelejou por ti. Vim trazer a tua bênção. Nessas 3 semanas, nesses 21 dias, a tua bênção vai chegar, meu irmão. E não vai ter demônio, Satanás, que te resista. Para a glória do Senhor. Aleluia, vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Eu estou empolgado com esse jejum. Amém, irmãos? Nós vamos estar clamando o Senhor.
Eu creio que vai ser poderoso. Então o que é que você deve fazer? Ouça, por favor. Para depois você, como é que faz? Ô líder, mãe, tio, como é que faz o jejum? Presta atenção. Você deve se preparar espiritualmente. Como que é isso, pastor? Peça ajuda ao Espírito Santo. E faça uma lista de coisas que você sabe que você precisa mudar na sua vida. Pastor, eu não sei. Pergunta da sua mulher que ela tem a lista. Ela sabe. Pastor, eu nem me lembro. Peça do seu marido que ele vai lhe ajudar. Ai, pastor, eu sou jovem. Pergunte do papai e da mamãe. Vai lhe ajudar também. Faz a lista. Confesse cada pecado que o Espírito Santo mostrar para você e creia no perdão do Senhor. Perdoe a qualquer um que o tenha ofendido. Não guarde mágoa, rancor no seu coração. Se for preciso, irmãos, olha para mim. Esse é o jejum que produz mudança. Faça a restituição. Se você pegou a caneca do irmão emprestada e não devolveu, pegou um livro emprestado, não devolva, faça a restituição. Busque o enchimento com o Espírito. Irmãos, foram 2 meses falando do enchimento do Espírito, falando de cada um do fruto do Espírito. Agora é a hora. 21 dias do divã da graça. Não é, jejum não é só passar fome e querer mudar Deus, não. O jejum não muda Deus. O jejum é para mudar você, transformar a sua vida. É isso que faz a diferença. Busque ser cheio do Espírito. Não fique lá na hora do almoço. Fazer o quê? E vai para a TV. Não. Desliga essa desgraça dessa televisão, irmão. Só coisa ruim que não presta. Misericórdia. Dá um tempo, 3 semanas, você vai sobreviver. Não, pastor, eu preciso de ouvir a notícia. Você precisa da notícia dos céus. Jesus está voltando. Reconheça que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador. Recuse fazer sua própria vontade. Busque a vontade do Senhor. Coloque a sua expectativa do seu coração pelo mover de Deus. Pai, que os nossos cultos sejam céus na terra. Que as nossas células tenham glória de Deus. E olha, esteja ciente das guerras espirituais. Que o diabo vai vir para te resistir, irmãos. Quem lembra Jesus quando estava jejuando 40 dias no deserto? Carcará foi lá peitar ele, fazer proposta sanguinolenta para ele, mas ele posicionou-se e resistiu pela palavra. Diga, pela palavra. Você deve também se preparar fisicamente. O que é isso? Se você possui alguma doença crônica, procure um médico, procure orientação, liga para ele hoje ainda. Ele vai pensar, vai morrer. Está morrendo, meu filho? Não, eu vou jejuar. O que eu faço? O que eu posso tirar aqui desse jejum? Seja sério com as coisas do Senhor. Quem sabe Deus não te cura nesse jejum, hein? Eu creio, irmãos. Nós vamos abrir espaço para testemunhos aqui. Não se precipite no seu jejum. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem gente que vai comer hoje, comer, não faça isso. Coma normal. O jejum começa quando, pastor? Começa a partir das 0 horas do dia 4, amém? Hoje, dia 3, é o dia do lançamento do jejum. Então nós estamos lançando o jejum hoje para começar amanhã. Então se prepare, evite comidas gordurosas, sim, comidas açucaradas, vai se acabar no doce, não. Irmãos, tempo de jejum não dá para ir na padaria comer sonho, bolo de prestígio. Não faça isso. Tira as guloseimas, tira esse negócio. É tempo de você buscar a Deus. Prepare-se comendo, por exemplo, frutas, vegetais. Isso vai te ajudar no jejum. E olha, quando você estiver jejuando, a partir de amanhã, ouça isso: evite ingerir qualquer medicamento. Barriga vazia com medicamento não combina, irmãos. Não combina. Limite, por exemplo, as suas atividades físicas. Vamos supor, você joga bola, 2 vezes por semana. Não dá, de jejum, está no mesmo ritmo, pegada. Pode te dar uma piloura. O que é piloura? Pode você desmaiar, cair no meio do campo lá, por falta de combustível, alimento. Somente faça exercício moderados.
Então, se você corria 5 quilômetros, corra 2. Não force não. Amém, irmãos? Faça uma caminhada. E olha, dentro das suas possibilidades e realidade, descanse o máximo possível. Vai ler, pega aquele livro da cabeceira que está lá 2 anos sem ler. Pega e vai ler. Com certeza vai ter desconforto. Fala para o teu irmão, vai ter desconforto. Desconforto físico, olha para mim, tonteira. Eu fico os 3 dias com tonteira, dor de cabeça, um buraco negro aqui dentro, sabe, irmãos? Mas é jejum, é normal. Dores de fome mesmo. Você vai sentir também um mau hálito. Graças a Deus pela máscara, né? Pelo menos você vai dar glória a Deus pela máscara nesse período do jejum. Misericórdia. Dores de cabeça, fraqueza, sonolência, o organismo vai te botar para dormir. Tem uns aqui que vão hibernar, misericórdia. Mas é o jejum, é o organismo reagindo. Muito cansaço você vai. Alguns vão sentir enjoo. Irmãos, faz parte. Olha, mas com 3, 4 dias, cessa tudo. O organismo é algo poderoso, ele se adapta. E sabe o que ao longo desses anos jejuando eu aprendi? E os médicos estão tudo orientando agora. Por que fazem um jejum intermitente? Porque ele queima as toxinas do corpo. Queima tudo, irmãos. Toxinas é aquilo que faz mal. É tóxico para o seu corpo. O organismo não consegue expelir por si só. Pela falta de refeição. Essa interrupção. Você vai queimar isso. É algo poderoso. Sintomas espirituais. O que você pode sentir durante o jejum? Veja bem, irmãos, durante o jejum, coisas ocultas do coração poderão aflorar. Como, por exemplo, o mau humor. Tem uns e outros aqui que fica mal-humorado. Meu Deus do céu, segura. Segura esse negócio, irmãos. Outros exalam sensualidade, misericórdia, impaciência. Não tem paciência de jeito. Outros ficam extremamente ansiosos. Eu não vou conseguir. Eu vou comer. Eu vou comer. 21 dias é muito. Eu vou morrer. Não vai. Apesar de que jejuar é ficar sem alimento, é entrar num caminho de morte. Mas escute, isso vai ser interrompido com a refeição que você vai fazer. Ok? Então você não vai morrer, pelo contrário. Você vai desfrutar, experimentar de experiências gloriosas espiritualmente. Haverá muita maior sensibilidade em relação ao mundo espiritual, em relação ao mover do Espírito na tua vida, na tua célula, na vida da igreja. Olha, um nível diferente de fé será liberado na sua vida. Muitos irmãos terão visões. Outros terão sonhos, é o que a palavra do Senhor diz. E outros desfrutarão de manifestações espirituais. Do Espírito Santo na sua vida vai ser sobrenatural. Pode ter certeza. Irmãos, vai ter muita resistência espiritual. Mas saiba, se Deus deu a vitória para Jesus, para Daniel, vai dar a vitória para você também. Diga, eu creio. Nós vamos experimentar, irmãos, da bênção do Senhor. Amém? Para me encerrar, eu preciso dizer para você: faça um programa diário. Pastor, o que é isso? Se for possível, comece o dia orando, meu irmão. Fala para o seu vizinho, comece o dia orando. Separe o tempo para você ler a Bíblia, para o seu devocional com o Senhor. Busque a Deus, escreva seus alvos. Hoje ainda eu vou mandar no grupo da igreja os alvos dos irmãos. Sim, você vai receber os alvos da igreja onde nós vamos estar orando. Você vai receber também um cartão para você botar o nome das pessoas que você está orando. Nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Vamos desfrutar da bênção do Pai. Você deve também evitar algumas coisas, como por exemplo, beber café e chá preto, com estômago vazio. Isso é um problema.
Isso é um problema. Você pode ter problemas gástricos por causa da cafeína. Evite mastigar chiclete e balinha com o estômago vazio. Cuidado com isso. Bebidas cítricas como suco de laranja pode ser um problema. Tome bebidas, irmãos, que não venham agredir o seu estômago. E jamais deixe de beber água. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu? Eu gostaria de desafiar vocês. Eu vou enviar isso aqui para vocês hoje no grupo da igreja, para vocês acompanharem. Eu quero dizer para os irmãos que nesse período de jejum nós vamos desfrutar de um grande mover de Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem já se inscreveu no site do jejum? Levanta a mão. Ok, eu estou vendo que muita gente ainda não se inscreveu. Você precisa se inscrever hoje. Pastor, qual é o site? É esse aí, ó. www.jejum21dias.com.br. O que é que vai acontecer? Olha para mim, você vai botar suas informações, nome, e-mail e telefone. E aí você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Não é para fazer agora não, olha para mim. Preste atenção primeiro. E aí você vai ser direcionado para um grupo fechado do WhatsApp só sobre jejum. Lá você não vai poder enviar mensagem, só receber. E lá o pastor Aloysio vai estar enviando à equipe dele mensagens diárias, informações sobre o jejum. Tudo que você precisa saber, resumos diários. Quem adquiriu o livro? Levanta a mão. O livro chegou sábado, eu vou pegar amanhã de manhã. Então amanhã de manhã eu vou estar com o livro aqui na videira. Você manda mensagem para mim, você vai poder vir aqui buscar. Ou você pode combinar com os líderes, os irmãos, vir buscar um pelo outro o livro. Pastor, eu não recebi o livro, eu não comprei, uma pena. Mas você vai receber um pequeno resumo nesse grupo do WhatsApp. Olha para cá, vai ter um desafio diário. Diga desafio. Todo dia vai ter um desafio para você fazer. E onde você vai receber? Nesse link. Nesse link também vão ter os links das lives que o pastor Aloysio vai fazer diárias. Quem lembra das confissões da palavra que a gente faz diariamente aqui? Você vai receber também nesse grupo o link. Pastor, e a nossa igreja local? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir firme com as salas de oração, amém? Durante essas 3 semanas, as salas de orações, irmãos, vão estar acontecendo normalmente. O que é que vai mudar? Eu vou me esforçar para estar em todas as salas. E eu vou começar pelas 6 da manhã. 6 da manhã eu convoquei os pastores da Vinha para estarem orando comigo. Cada dia da semana um pastor vai estar orando, eu vou estar lá junto na célula. Onde vai ser compartilhado o link? Vai continuar sendo compartilhado no grupo da igreja. Então, olha para mim, você que já tem muito tempo que não participa da sala de oração, ou você que nunca participou, escolha um dia. Eu vou querer estar em todas, irmãos, porque eu quero viver um milagre. Eu quero experimentar. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. Colocou os alvos ali? Projeta para mim o PowerPoint com os nossos alvos. É a parte do final, tá? É a página 22 do PowerPoint. Nós vamos concluir, irmãos, com a nossa ceia. E a página 22, como igreja, nós temos alguns alvos de oração para avançarmos. Enquanto eles acham ali, eu vou ler para vocês. Ore pelo derramamento poderoso do Espírito Santo. Há um novo mover vindo sobre nós, amém, igreja? O alvo neste ano é que cada célula se multiplique, ou abra uma nova célula enviando 2 ou 3 irmãos. Ore por multiplicação das células. Hoje nós somos 20 células, 200 membros das células. Ore por 40 células e 400 membros. Diga amém. Ore pelo trabalho com os jovens radicais livres. Ore pelo trabalho com as crianças e juvenis.
Radicais Kids. O alvo são 15 células. E quantas crianças? 90 crianças. Diga glória a Deus. Ore pelo trabalho com os casais radicais. Ore pela compra do prédio da Videira de Vitória e reforma. Ore pelos impactos de adultos e jovens que acontecerão nos dias 16 e 17 de outubro e nos dias 18 e 19 de dezembro. Ore pelo Impacto Kids, dia 20 de novembro. Ore pela Conferência da Vinha Espírito Santo, dia 5 e 6 de novembro. Ore pela troca do som, lá atrás, o último. Vai passando. É o 10, eu estou no 10 aí. Ore pela troca do som e instrumentos musicais novos. Clame por isso. Ore para que não haja enfermo na vida da igreja. Declare que a saúde é parte da nossa herança em Cristo. Diga amém. Vivemos um tempo de crise e instabilidade financeira, mas ore para que não haja nenhum desempregado entre nós. Vamos prosperar, amém, irmãos? Precisamos de recursos financeiros para avançar em todas as áreas. Ore pelos dizimistas, ofertantes e mantenedores. E por último, podemos ter na Grande Vitória uma escola videira. Ore por investidores, empreendedores para investir nesse projeto. Ore pelos pastores da igreja e para que Deus envie novos obreiros, supervisores e líderes de célula, amém? E ore por avanço e multiplicação das igrejas da vinha no estado do Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Quem se sente desafiado a avançar nesse propósito? Eu gostaria que os servos se posicionassem aqui para entregar os elementos da ceia. Ainda não entreguem, só se posicionem enquanto a gente canta um louvor, em nome de Jesus. Assim como a costa Adore ao Senhor. anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca Proclame isso. precisa da chuva. Quero ouvir você. Meu coração, Glória a Deus. tem sede de ti, Rei meu. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos e profetiza. Faz chover, Senhor Jesus. Sobre a sua casa, Derrama a chuva sobre a sua família, neste lugar. sobre a sua célula, Com teu rio, Senhor sobre a nossa igreja, Jesus, inunda sobre a Grande Vitória. meu coração. Nós profetizamos, vai chover. Vai chover Sobre o estado do Espírito Santo. Jesus, derrama a chuva neste lugar. Sobre o Brasil, Vem Jesus. com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os servos vão entregar os elementos agora, mas esse